Nesse vídeo nós vamos falar de análise de preço, volume e agressão, o famoso delta, diretamente aqui no seu gráfico, tá? Então essa é uma ferramenta chamada WAPV System e ela auxilia na sua tomada de decisão. Aqui no gráfico não tem nada, como você pode ver, aqui é um gráfico de price action, a gente só está olhando isso, tá? E nós vamos começar a colocar ferramentas que vão auxiliar e vão facilitar e vão melhorar a nossa tomada de decisão, nos dando maior confiança, tá? Então a gente consegue marcar pontos no gráfico, a gente que vem da análise do método Lecoff, a gente marca pontos no gráfico, pontos de resistência, pontos de suporte, e o pessoal do SMC, né, que Price Action, o pessoal do Price Action do SMC, vai falar que teve o choque para baixo, choque para cima, order block, né, aqui, ó, order block, tá. Mas para mim ainda é muito subjetivo, tá? É muito subjetivo. A gente não consegue saber realmente qual a intenção dos plays, o que eles estão fazendo. Então, para isso, a gente vai colocar agora ferramentas no gráfico que vão auxiliar a nossa tomada de decisão. Tá? Então, botão direito, indicadores. Eu vou começar por dos indicadores chamado sinais, que é um indicador com base em sinais de VSA. Então, aqui de cara a gente já consegue identificar essa estrutura de distribuição, porque depois que passou é fácil, mas a gente consegue ter uma noção enquanto isso daí estava sendo formado, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente tinha esse topo, a gente tinha esse fundo e a ferramenta, só essa ferramenta aqui, ela já tinha nos dado uma possível exaustão do movimento de alta, tá? Então ela tinha nos dado um topo reversal bar e um upthrust, tá bom? Depois, uma possível entrada numa barra sem demanda, com o gatilho aqui embaixo. Pronto, só essa análise aqui, né, você já poderia ter feito um ganho em relação à identificação visual do que realmente o mercado estava fazendo. Você poderia ficar com medo, mas aqui é um fundo, tal, tá, mas você vai seguindo o padrão da leitura do gráfico e você consegue fazer essa identificação. Vamos continuar. Então, agora a gente vai colocar uma ferramenta que nos mostra a coloração, das barras, tá? Barras de ultra volume, barras positivas, barras negativas e barras com baixo volume. Então aqui novamente, então a gente começa a melhorar o que já estava ficando legal. Então novamente, a gente marca essa região. Então a gente tem uma barra positiva, porque ela é verde, porém ignorada, com sinal de upthrust. Nós temos barras com baixo volume. Então o que a gente tem aqui? Uma absorção, barra de venda, o mercado faz esse pequeno movimento aqui, ó. Não consegue dar continuidade no movimento, depois vem essa porrada de uma barra azul, ultra volume, entre uma barra verde, correto? A barra de volume na direção comprada, que depois é perdida. Então aqui já era um possível sinal de venda e depois aqui com outro possível sinal de venda. Beleza, mas vamos melhorar porque ainda tá ruim. Então vamos lá, botão direito, indicadores. Lembrando que todos os indicadores eles são altamente configuráveis, tá? Você pode mudar, que eu estou mostrando só de uma forma mais superficial, mas quem quiser depois bota aí no vídeo que eu vou mostrar cada indicador, posso botar o indicador de forma individual e aprofundar em cada um, senão vai demorar bastante. Então aqui a gente tem, vamos colocar agora o nosso Force Weakness, é um indicador que mede volume, tá? O Force Weakness ele mede o volume e ele tem a região do próprio Force Weakness, o fechamento do Force Weakness do dia anterior, que funciona muito bem como suporte. Então nós tivemos ele batendo nessa região,
nós tivemos o ultra volume com essa barra de spread largo que foi rejeitada, fechando acima de 50%. E aqui, mesmo dentro dessa região, né, dentro dessa região, aqui ó, dentro dessa região, aqui você poderia ter uma compra levando até esse topo, até porque a gente ainda não sabia, entendeu? A gente ainda não sabia disso aqui, ó. A gente não sabia o que ia acontecer aqui, ó. O mercado estava assim, tá? Então, essa é a importância da gente poder estar olhando e identificando essas regiões, tá? O nosso Força Weakness, você pode estar utilizando ele de forma de linha, pode utilizar em forma de oscilador e pode estar utilizando ele em forma de histograma. Forma de oscilador é bom porque você consegue pegar divergência e convergência. Forma de histograma você fica mais focado mesmo na direção do mercado. Você fica mais focado na direção. Ah, é verde, então é para baixo. Aliás, é vermelho, é para baixo, é verde, é para cima. Tem que esperar o mercado fazer esse giro. Aqui, ó, fazer o giro. E quando ele está em formato de oscilador, você consegue ver ele de uma forma melhor. Então, a gente dá 2 cliques aqui. Vamos colocar ele em formato de oscilador, ver se muda alguma coisa. Tá? E acaba implementando o que eu acabei de falar. Então, a gente tem ele de forma de oscilador, a gente consegue ver que o mercado está querendo reverter, nem que seja possivelmente, né, esse fundo aqui. Então, a gente tem barras de spring, barras de bag hold, o mercado faz barras de no demanda, porém ele não se desenrola, ele não cai, tá bom? E assim a gente vai fazendo a leitura totalmente visual em relação a preço, volume. Ainda não tem no indicador aqui de fluxo, mas eu já vou colocar já para você estar vendo, tá? Então, botão direito, indicadores. Opa, botão direito, indicadores. Agora eu vou colocar um indicador que ele auxilia a gente em estar olhando a tendência, que é o Smart. Cadê o Smart? Aqui, ó, o Smart aqui no seu canto esquerdo, você também pode colocar ele no canto direito. Aqui a gente tem uma visão em real time como estão os tempos gráficos. São 12 tempos gráficos, né? Então a gente vê que no diário está positivo, no H4 positivo, porém M15, M10 e M5 o mercado está negativo, então a gente tem essa oscilação. O ideal é quando está todo mundo para um lado, porém para fazer day trade não precisa muito disso, né? Você vai estar olhando mais os tempos gráficos principais ali, 1, 2, 3, 4, 5 e até aí a distância do 15. Se vai estar muito longe se for contra a tendência, ou se tiver o 15 a favor da tendência, melhor ainda, tá? Então agora botão direito também, indicadores. Vamos dar uma olhada aqui no WageWave, que é um indicador que o pessoal gosta muito, tá? Então aqui o nosso WageWave, a gente pode escolher a quantidade de tick, ele não repinta, ele pode ter a barra, né, uma barra de maior volume em relação à formação dele, plotar no eixo zero, então aqui é um WageWave mais aprimorado em relação ao que a gente tem por aí no mercado, tá? Então aqui, ó, as barras amarelas é barra onde teve maior volume nessa pernada. Quando tem uma nova barra de maior volume, ele vai mostrando pra gente. Então aqui, ó, foi essa que teve o spring, cadê? Né? Essa que teve o spring, foi a barra de maior volume, depois não teve. A gente consegue ver níveis, né? Níveis até onde o mercado andou. Aqui a gente consegue ver o giro do mercado. Barra de alto volume, então esse aqui é o WageWave. Você pode marcar esse ponto e marcar esse ponto, esperar que o mercado comece a trabalhar acima dele, tá bom? Então isso daqui é o WageWave. Vamos tirar o WageWave daqui, remover. Agora outra ferramenta que o pessoal também costuma usar bastante, ela foi adicionada há pouco tempo,
Lembrando que algumas ferramentas nós criamos, algumas já existem, nós colocamos devido à solicitação dos próprios usuários, e algumas nós aprimoramos. Uma delas é a questão ali do WageWave, que nós aprimoramos a ferramenta já existente. Tá? Aqui eu vou colocar agora a VWAP ancorada, a gente coloca ali no topo, aqui ele já vem por padrão HLC3, a gente gosta de estar usando na máxima, né? E está usando na mínima. Então você também já tem acesso a essa ferramenta aqui, que é a VWAP ancorada. Tá? Clicou ali, cadê? Tá dos toques, aqui a gente bota em low, deu um aplicar, pronto. Então você tem ali em high, você tem ali em low. Tem gente que gosta de usar só a VWAP, então tá aí a VWAP. Tem gente que gosta de estar usando volume profile, então a gente tem o volume profile por região, tá? Então vamos pegar um exemplo, vamos pegar essa região de fundo aqui, ó. Vamos ver o volume profile dessa região, quando ele calcular. Então aqui você tem a POC dessa região, o mercado começa a trabalhar acima da POC. E assim você vai fazendo as suas análises. Como eu falei, o WAPB System, ele tem ferramentas de preço, volume e delta, tá? Ainda não mostrei as ferramentas de delta, que seria de fluxo no gráfico. Então deixa eu tirar aqui agora. Indicadores, vamos colocar uma ferramenta de fluxo. Aliás, vamos colocar uma ferramenta de rastreador de tendência, que eu gosto bastante, que é o nosso Jack, tá? Então dá um OK. Então aqui é o nosso rastreador de tendência. Voltando aqui a uma análise bem tranquila aqui da metodologia de Wyckoff, para quem já conhece. Então nós tínhamos aqui essa região formada, correto? Nós tínhamos aquele topo, nós tínhamos esse fundo, nós tivemos uma fase C nessa região, e o Jack é justamente o nosso riacho, tá? Ele é o nosso riacho. Então o mercado perde o riacho, volta para testar. Então aqui a gente tem mais uma confirmação, volta para testar o riacho, tendo o nosso LPSY, tá bom? Então, como eu disse, poderia ter uma venda aqui, poderia ter outra venda aqui, tudo com base no que você está vendo. Você viu, ó, volume diminuindo nesse momento, e agora nós vamos colocar outro indicador, que é um indicador de agressão, que é o nosso ADH. Adicionou o ADH, você tem a opção de deixar ele como histograma ou como linha, tá? Então aqui, linha verde acima, quer dizer que é agressão de compra prioritária, linha vermelha acima, agressão de venda prioritária. Então a gente tem isso, ó. Ó, toda essa região aqui mostrando venda, diminui a venda, entrou venda novamente, e você consegue estar vendo isso em real time, tá? A gente pode dar 2 cliques aqui nele, colocar em formato de histograma. Mesma coisa. Então, se você tem o ADH para baixo, a agressão de venda. Tem ele para cima, a gente consegue ver, né? A gente fica mais ligado que está entrando compradores. Você não vai vender aqui. Você não pode vender aqui. Está entrando volume, o volume está girando e está entrando agressões do lado da compra, tá? E agora vamos mostrar outra ferramenta que envolve tudo, né? Que envolve tanto preço, volume e delta. Eu vou tirar os sinais para não atrapalhar. Lembrando que são vários indicadores. Beleza, você pode montar o layout que você quiser. Aqui no NinjaTrader você pode deixar o sinal que você quiser, se é o bag hold, se é o topo reversal bar, se é o checkout, se é o spring, se é o uptrust. Você escolhe qual sinal você quer deixar. A princípio a gente deixa todos marcados, tá? Então a gente vem aqui agora, clica, remover, né? Vamos dar um aplicar, então já saiu da tela, e agora nós vamos colocar o nosso OVA Swing. Adicionou o OVA Swing, todas as cores dele aqui, ó, são configuráveis, você pode configurar todas. Então tem distância do texto para barra,
tem o tamanho da fonte, real time, tudo isso aqui, ó. Você tem mostrar o algo trade, mostrar o volume, mostrar o delta, mostrar a quantidade de pontos. Então vamos botar para mostrar tudo, dá um OK. E aqui a gente tem a mágica acontecendo no seu gráfico. O que a gente tem aqui? Nós temos volume, nós temos o delta negociado em real time e nós temos a variação percentual nesse momento em relação à abertura. Em relação ao fechamento do dia anterior, desculpa. Aqui nós temos o quantidade de pontos, aqui nós temos o delta e aqui nós temos o volume, tá? E aqui nós temos nossos algo trades, aqui ó, de branco. E lembrando que isso aqui também você pode mudar a cor, tá? Botar a cor que você quiser. Você tem tudo isso. Então, um exemplo. Aqui o volume está positivo, mas você está acompanhando o delta em real time, que é o seu times in trade na sua tela, tá? Então você tem um times in trade na sua tela mostrando o que está acontecendo. Vamos diminuir um pouquinho essas informações para a gente poder estar fazendo uma leitura aqui mais discricionária. Over swing, então eu quero tirar a quantidade de pontos, vou tirar volume e fazer uma leitura mais ali de delta, foi o que a gente acabou de falar, né, que queria fazer. Então vamos lá, o que nós tínhamos aqui? Vamos trazer aqui, ó. O que nós tínhamos aqui? Então aqui entra aquela informação que eu acabei de falar, o mercado vem subindo com delta positivo, faz a pernada no delta negativo, ó. Sobe, mas sobe com delta negativo, cai, sobe com delta negativo, olha aqui, ó, 1402, delta negativo, 1924, subiu com delta positivo, caiu com delta positivo, depois ele já faz um delta negativo novamente, e aqui, então o mercado ele vai mostrando pra gente a informação que a gente quer, que porra, você vai comprar, mesmo o mercado subindo ele está caindo, subindo ele está caindo, subindo ele está caindo. Então não faz sentido você estar querendo comprar alguma coisa que está caindo. Aí você vai falar, pô Eduardo, mas olha aqui no fundo. Aqui nós temos deltas negativos, então eu tenho que vender. Se eu tiver que falar para você se você tem que comprar ou se você tem que vender, sem dúvida, sempre opte pela venda. Porém, existe um fator no mercado que nós conhecemos como absorção. Então, por mais que o mercado esteja sendo vendido, ele está sendo absorvido. Como a gente identifica isso? Aqui, ó, nessa diminuição. Ó. Ele está sendo absorvido nessa região. Então é certo que o mercado vai fazer esse movimento? No mercado não existe certeza de nada. Só que as ferramentas, elas auxiliam na sua tomada de decisão, fazendo com que as suas decisões tenham maior probabilidade de chances de darem certo, tá bom? É assim que funciona. Vamos olhar aqui para trás um pouco. Apesar que aqui é na madrugada, né? Na madrugada o mercado fica bem devagar, pouco tique. Não sei se vai acontecer muita coisa sexta-feira esse horário, tá? A gente está olhando. Então, a gente vai olhando a quantidade, pode ver que o delta é pouco, isso daqui você vai ver que pode variar, tá? Menos 72, né? Daqui a pouco tá menos 100, menos 1000, é quando o mercado está acontecendo de verdade, tá? E a princípio é isso então. Então você pode usar essa ferramenta, tá? Vamos colocar outro indicador aqui. Você pode estar usando essa ferramenta aqui para melhorar o seu operacional que você já tem. Às vezes você já tem um operacional aí de análise técnica clássica. Talvez você já tenha um operacional voltado para SMC e agora você vai ter ferramentas que vão melhorar a sua tomada de decisão. Agora eu vou colocar também o volume ali embaixo, porque tem gente que gosta, porque aqui o que nós temos na coloração das barras? Nós temos o volume, tá? Mas
também gosto de estar utilizando o volume na parte inferior do gráfico. Deixa eu só... Suporte e resistência, você escolhe a quantidade de suporte e resistência que vai aparecer no gráfico. Só que ele ficou uma salada, porque vem tudo lá de trás, tá? Eu não curto. Felizmente, o indicador de suporte e resistência bom que a gente tem é o do MetaTrader 5. Então, pode deixar só 5. Vai mostrar os últimos pontos de suporte e resistência, tá? Isso aqui é totalmente focado em relação a suporte e resistência de preço, tá? Então ele vem mostrando as máximas dos preços. Sei lá, você tem um operacional que, né, SMC, sei lá, que vende em preço. Aqui estava a marcação, você ia vender ali com stop em alguma região aqui, com alvo no fundo. Então, visualmente, ele faz isso. Então, o que, que o WAPV faz? Ele faz de forma visual, você está com a sua tela sabendo o que está acontecendo, é isso que ele faz. Vamos voltar aqui, indicadores. Cadê o nosso OSV? Então a gente coloca o OSV e você tem a opção de deixar ele aqui, ó, como indicador de volume, como eu disse, ó, como indicador de volume, ou em forma de oscilador. Eu gosto de deixar ele em forma de oscilador, por quê? Por isso que é OSV, né? Porque é oscilador. Vou deixar em forma de oscilador porque eu sei que quando ele trabalha abaixo do eixo zero, aqui ó, abaixo do eixo zero, trabalha aqui abaixo do eixo zero, o mercado está em inércia, tá? Movimento de inércia. E quando ele dá esses picos aqui acima do eixo zero, eu sei que realmente tem atividade profissional. Então isso daqui eu gosto de estar usando ele dessa forma por esse motivo. Tem gente que gosta de usar o tradicional, porque já vem da base tradicional, mas se você testar, se der a oportunidade de testar ele dessa forma que eu acabei de falar, provavelmente você vai gostar dele sim, tá? Então nós temos outros indicadores também, né? A princípio são esses, também tem o volume profile diário, esses daqui são os que eu mais curto, os que eu mais gosto. A gente pode colocar também aqui o nosso Smart Point. O Smart Point ele marca pontos de abertura, máxima, mínima, fechamento, variação percentual, e ainda te dá regiões que você possa marcar de forma individual, tá? Para você estar olhando no gráfico. Então aqui a variação percentual ajuda para que o mercado chegou nessa região, ou você marca um ponto, ele vai ter um pontinho aqui, ó. É o seu, sei lá, suporte do mensal, um exemplo. Então ele vai estar marcado aqui também. Outro indicador que a gente não criou, mas está aqui também, por solicitação, é a VWAP, tá? Então coloca a VWAP, aplicou. Então a gente tem VWAP, VWAP diária, VWAP semanal e VWAP mensal. Tem as 3 VWAPs. Eu não estou achando a outra, mas também são as 3 VWAPs, solicitação do pessoal. Outra ferramenta bem interessante, deixa eu tirar aqui, outra ferramenta bem interessante é o nosso WACD, tá? Muito importante WACD, indicador, é um indicador também de volume. WACD, pronto, indicador de volume. Então, como eu disse, está tudo para baixo, tudo vermelho, não tem por que ficar tentando adivinhar fundo para comprar, possível gatilho, uma estratégia que a gente tem que a gente chama de agressiva, aqui ó, as vendas que você teve, possível stop, acima do rastreador Jack ou acima da barra, tá? Estou falando que você tem que fazer essas entradas não, só estou falando que se o mercado está priorizando a queda, a princípio essas altas aqui ó, são pullbacks,
tá? Até que ele mostre o contrário. Para isso você tem o Smart, para estar te mostrando isso daí. Você tem o mercado girando como um todo, força weakness virando. Depois, esse padrão aqui de queda, você vai ter na alta e por aí vai, tá? Um exemplo, aqui a gente pensava só em compras nessa região, né? Aqui, ó, que era uma região de compras, até que depois virou para venda. Então essa alta aqui, ó, essa demanda aqui, ó, como é que estava? Como que você vai pensar em venda naquela condição? Então é para isso que serve as ferramentas, tá? Para você não estar operando na sorte. A agressão, ela gira antes porque é o momento que o mercado está acontecendo. E aqui, ó, o força weakness, ele gira depois por quê? Porque é igual um navio, né? Ele está somando tudo que tem de volume com mais alguns cálculos, então ele é mais lento em relação a essa troca aqui, ó, de um ponto para o outro. Acabei de falar, está pensando na compra? Pensa na venda, delta, 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 né? Ficou para cima, mostrou tudo isso aqui que poderia subir, mas o mercado, a tendência é soberana. Beleza? Aí vai do seu operacional, se você faz scalp, se faz um trade mais longo, tá? Isso aí vai de cada um também. Hoje é sexta-feira, tem que levar em consideração o horário. E é isso. Se você quiser conhecer mais sobre o WAPV, lembrando que ele tem para Profit Chart, MetaTrader 5, TradingView e NinjaTrader, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, vai estar www.wapvsystem.icoffeeacademy.com. Clica, chama a gente no WhatsApp de lá, que a gente tira qualquer dúvida que você tiver em relação às ferramentas. Lembrando que os feedbacks que nós temos é que o pessoal está tendo mais clareza na hora de operar. O pessoal vem muito machucado, vai muito no acreditar no que o preço está fazendo, mas ele não tem noção do que realmente está acontecendo. Então você está olhando, como se fala, figura gráfica, né? O pessoal transformou o método Wyckoff em figuras gráficas, as estruturas de Wyckoff em figura gráfica, e o mercado não é figura gráfica, o mercado nunca se repete. Ele pode ser igual, mas nunca se repete. Por mais isso daqui é uma distribuição, mas a gente conseguiu ver, né? Você teria coragem de entrar, porque você está vendo o fundamento aqui, aonde que as coisas estão acontecendo, para você poder estar entrando. Você não está adivinhando nada. Ah, aqui é um ponto e o mercado vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ah, mas acertou e vai fazer isso. Cara, esquece esse negócio aí, tá? Então, a princípio era isso. Espero que tenha gostado. Até mais, um abraço. Fui!